Vamos continuar o nosso estudo dos verbos auxiliares e defectivos, né? Já estudamos as características, o can, could, estudamos ainda o may, might, né? E nesta aula, então, vamos estudar o nosso verbo will, would, querer, desejar. Muito utilizado, né? Querer, desejar. Will, would. Indica, então, vontade, uma tendência natural ou habitual, tá? Uma capacidade ou a probabilidade. Will mais infinitivo sem o to, característica, né? He will study his lesson. Ele estudará sua lição, tá? Então indica que ele estudará aqui a sua lição. Conjugação no modo indicativo. Present tense, no afirmativo, negativo e interrogativo. I, you, afirmativo, he, she, it, we, they, will. Negativo. I, you, he, she, it, we, they, will not. Interrogativo. Will, I, you, he, she, it, we, they. Agora no past tense, afirmativo. I, you, he, she, it, we, they, would. No negativo. I, you, he, she, it, we, they, would not. Interrogativo. Would, you, he, she, it, we, they. E vamos ver como é que ele aparece no reverso, né? Will é um modal auxiliar, um verbo modal auxiliar usado para expressar boa vontade, costumeiramente ou natural tendência, uma tendência natural ou costumeira, uma capacidade ou uma probabilidade, né? Também existe um verbo transitivo, to will, para expressando, significar ordem ou diretamente, tá? No caso aqui não interessa para nós, tá? E também existe um verbo will que é na linguagem alemã, também aqui não nos interessa. Então, vamos ver agora o emprego desse verbo, do will e would. Ele é empregado como auxiliar, né? Para formar o futuro e o condicional dos verbos nas segundas e terceiras pessoas do singular e plural. Tá? Então, como auxiliar, o emprego, para formar o plural e o condicional dos verbos nas segundas, né, e terceiras pessoas do singular e do plural. Então vamos ver aqui. He will study his lesson. Ele estudará sua lição. Tá? Aqui é na terceira pessoa. He. Ele estudará sua lição. Aqui na terceira, aqui é a terceira do singular. Agora a terceira do plural, nesse exemplo aqui. They would write their exercise. Ele escreveria seus exercícios. E como ele pode ser empregado também como verbo principal, e aí ele significa querer. I will study my lesson today. Quero estudar minha lição hoje. Tá? Então ele significa quero como um verbo principal, e aqui ele também é usado de um modo geral, e aqui sem tradução, tá? Apenas como auxiliar para reforçar o sentido do verbo principal, que no caso aqui é o study e o write, tá? Então, os significados. Agora, will e seu pretérito would, quando usados nas primeiras pessoas do futuro e do condicional, do presente, traduz-se por querer, exprimindo, neste caso, uma resolução. Uma resolução, tá? I will go there tomorrow. Eu quero ir lá hoje, tá? Primeira pessoa, aqui no futuro. I will go. Tá? Então está exprimindo uma resolução. I would pay
my debt. Eu queria pagar minha dívida, tá? Agora, would, seguido do advérbio rather, traduz-se por preferir, gostar mais. I would learn my lesson today rather than study it tomorrow. Eu prefiro, tá, estudar minha lição hoje do que estudá-la amanhã. Então, would seguido do advérbio rather, aqui, né? Ele significa preferir, gostar mais. Terceiro, would seguido de to God, to heaven, traduz-se por Oxalá, queira Deus, tomara que, quem dera, etc. Would to God we had passed your examination. Oxalá, quem dera, né? Tivéssemos passado nos exames. Quarto, quando o verbo querer significar desejar, devemos traduzi-lo por to wish, to want, to choose. Want, do you want, ou melhor, what do you want? Que deseja você? O que você deseja? I wish to buy a hat. I wish to buy a hat. Eu desejo comprar um chapéu. Tá? Então, quando ele significar desejar, devemos traduzi-lo por to wish, to want, to choose. Tá? O 5. O verbo querer, exprimindo consentimento, vontade de fazer alguma coisa, traduz-se por to be willing. I am not willing to go away. I am not willing to go away. Tá? Eu estou com vontade de ir embora. Né? Estou com vontade de ir embora. Tá? To be willing. Né? E sexto, quando se quiser dar ao verbo querer o tom de exigência, emprega-se will have. Né? Então, um tom de exigência. I will have you read this book. Eu exijo, né? Eu faço uma exigência de que você leia este livro. I will have you read this book. Tá? Então, esse foi as regras, né? No estudo do verbo will e would. Na próxima aula estudaremos o verbo must. Até lá!